Bom dia, gente. Eu sou a Dina e nesse momento nós estamos dando início a mais um episódio do Medcast, um podcast que fala um pouco sobre saúde e bem-estar de maneira geral. E hoje nós estaremos novamente com uma convidada especial que já fez parte de um episódio antigo nosso. Inclusive, se você não escutou esse episódio, volte aí e dê uma escutada sobre o que você precisa saber sobre o infarto, que é a doutora Audrey. Bom dia, doutora Audrey. Bom dia a todos. É um prazer participar novamente aqui do podcast. Sempre é interessante a gente conversar sobre esses assuntos mais importantes de uma maneira bem fácil, de fácil compreensão e acesso, para as pessoas. É uma honra ter a senhora aqui com a gente de novo. E hoje no podcast nós iremos falar um pouco sobre o acidente vascular cerebral, o AVC ou o famoso derrame, como é muito falado na linguagem popular. E eu gostaria de saber da senhora, que a senhora explicasse um pouco aqui pra gente o que é o AVC de uma maneira assim simples para o nosso público conseguir compreender. Então, o AVC, acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, ele tem uma definição muito parecida com a do infarto agudo do miocárdio, que é uma obstrução de fluxo. Só que essa obstrução de fluxo, ela ocorre na região central, no cérebro, E a gente tem alguns vasos muito importantes. Cada vaso irriga uma parte específica do cérebro. Então, dependendo da artéria, do vaso que for comprometido pela obstrução, nós podemos, inclusive, ter alterações distintas, Depende, então, de que a área parou de ter circulação e quais são as funções cerebrais que aquela área coordena. E, doutora Audrey, a senhora poderia falar pra gente quais seriam os sinais de alerta de um AVC? Por exemplo, o que a gente pode observar em uma pessoa no momento em que ela provavelmente está tendo um AVC? Então, assim como eu falei que os vasos irrigam partes diferentes do cérebro, os sinais e os sintomas que a pessoa vai apresentar também podem variar. Mas, no geral, o que chama muito atenção é, primeiro, que a pessoa fica com uma perda de força, geralmente só de um lado do corpo. Pode comprometer o braço ou a perna, ou o braço e a perna sempre de um lado só. A outra coisa é que o paciente pode começar a ter uma dificuldade de fala, como se a língua tivesse pesada, Então ela atrapalha as palavras, fica difícil de compreender. Então o pessoal diz assim, ficou com a língua embolada, Então essa pessoa pode evoluir, inclusive, com um desvio da boca para um lado, que é o lado que não foi afetado. Então, ele fica literalmente com a boca torta. Além disso, muitos pacientes desmaiam, perdem a consciência, São encontradas, inclusive, pelos familiares caídas no chão. Elas podem ter tanto queixas como enjoo e vômito, muita dor de cabeça, ou elas podem simplesmente ter uma alteração que a gente chama de liberação de esfíncter. Elas podem se urinar e se defecar. Esses são, em geral, os sinais que mais chamam a atenção. Aí, como a senhora falou, vai muito depender da área em que foi afetada no cérebro, certo? Então, pode ser que tenha um desses sinais, pode ser que tenha outros, dependendo de qual área cerebral foi afetada. Doutora, e assim, quando alguém está presenciando uma pessoa que do nada começou a ter uma perda súbita da sua força, começou a ter a língua embolada ou desvio da rima da boca, existe algum teste rápido que a gente pode fazer nessa pessoa para poder identificar, olha, provavelmente está tendo um acidente aqui nesse momento. A senhora poderia falar um pouco sobre o que a gente pode fazer nesse momento? Então, de testes rápidos, um deles é em relação ao desvio da boca, porque ele pode ser muito acentuado ou não, Geralmente, quando você pede para o paciente dar um sorriso, então fica muito evidente o desvio da boca. A outra coisa é em relação à perda de força.
Então você geralmente pede para a pessoa fazer algumas atividades que exigem um pouco de força. Por exemplo, dar um aperto de mão, pode pedir um abraço da pessoa ou simplesmente pedir para ela levantar o braço ou a perna. Isso já é o suficiente para você perceber que tem alguma coisa errada. E como eu falei também em relação à consciência, né? Então, às vezes você pode ver que a pessoa está meio sonolenta, ela não está respondendo muito bem. Você pode fazer perguntas simples. Como é seu nome? Que dia é hoje? Onde a senhora está? A senhora sabe quem está falando com a senhora? Né? Então, são perguntas simples que a pessoa lúcida e que está orientada consegue responder facilmente. A gente vê, pelo menos estudando aqui na própria faculdade, de uma forma um pouco mais aprofundada, a gente vê que existe 2 tipos de acidentes vasculares, que seria o isquêmico e o hemorrágico. Isso aqui já é mais a fim de curiosidade mesmo, para o pessoal saber um pouco mais sobre o AVC. E, assim, a senhora poderia explicar de uma maneira simples para a gente qual é a diferença entre o acidente vascular hemorrágico e o isquêmico, que são 2 diferentes, certo? Qual é a diferença? Então, a diferença está em por que aconteceu o acidente vascular, né? Existe um que a gente chama de AVC isquêmico. Esse AVC isquêmico, ele está muito relacionado com a aterosclerose do vaso, que é aquela formação de gordura, né, de placas de gordura no vaso, que vai diminuir o fluxo de sangue. E de repente esse fluxo ele pode parar completamente. Normalmente ele para porque existe uma ruptura dessa placa de gordura e aí forma um trombo. Então esse trombo ou coágulo, né, popularmente chamado de coágulo, ele impede que o sangue passe para aquela área que o vaso normalmente irrigaria. Então esse é o AVC isquêmico. Então ele é seco, vamos dizer assim. E nós temos um AVC hemorrágico, que vem da palavra hemorragia, que significa que tem sangramento. Então, geralmente, esse tipo de AVC, ele acontece com a ruptura de um aneurisma. O que é um aneurisma? O aneurisma é uma má formação no vaso, que é como uma dilatação, como um pequeno balão. Normalmente, a pessoa nasce com esse balão, né? E ela pode romper por alguns mecanismos, né? Por exemplo, se o paciente tiver um pico de pressão muito alta, se o paciente fizer um esforço muito grande, né? Então é um risco de que haja uma ruptura do aneurisma e aí nesse caso vai ter sangramento naquela área e o sangue não vai mais passar, né? Porque rompeu, o fluxo foi interrompido. Esse tipo de derrame, ele pode formar uns coágulos muito grandes na cabeça também, que é necessário inclusive drenar, né? Tirar o sangue, porque ele fica ali, vai aumentando cada vez mais e aí vai fazendo uma compressão nas estruturas centrais, né, cerebrais. A gente estuda também que existem vários fatores que podem influenciar o acontecimento das doenças, certo? E assim, em relação ao AVC, existem fatores de risco que possam, de alguma forma, impactar, predispor uma pessoa a sofrer esse acidente? A senhora poderia falar um pouco para a gente desses fatores? Se existem, quais são? E sim, existem fatores, né? Os fatores relacionados com o AVC isquêmico, que é a formação das placas de gordura no vaso, a aterosclerose, todos os fatores relacionados com a aterosclerose que a gente pode intervir, tratar pressão alta, tratar diabetes, né? Parar de fumar, bebida alcoólica, né? Então, são algumas medidas, se você trata bem o seu colesterol, tem o nível de gordura do sangue controlado, né? São medidas que vão prevenir a ocorrência da placa de ateroma e, consequentemente, do AVC. E assim, quando eu estiver frente a uma pessoa e que eu estiver suspeitando que essa pessoa está tendo um AVC, o que eu devo fazer nesse momento? Qual é a sua recomendação para o pessoal que está nos ouvindo? O que eles devem fazer caso eles estejam suspeitando que alguém está tendo AVC naquele momento?
Então, o AVC é uma doença grave e, portanto, ela merece um atendimento e uma avaliação médica o mais breve possível. No geral, eu recomendo que seja acionado o serviço do SAMU, que ligue para 192, né? Nós vamos informar ao médico o que está acontecendo, né? Descrever o que está acontecendo com o paciente. Ele pode dar algumas orientações imediatas e recomendar a transferência, né, para um serviço de pronto-socorro, pronto atendimento. E vai dar todo o aparato, né, para a pessoa que está sofrendo o evento naquele momento. Eu acho que é isso por hoje, gente. Essas são algumas dúvidas que são muito frequentes quando a gente pensa em acidente vascular cerebral, que nós esperamos que possam ter sido sanadas um pouco. Esse foi mais um episódio do Medcast. Eu agradeço muito pela participação da doutora Audrey e que ela está muito bem-vinda para voltar aqui em outros episódios com a gente. Muito obrigada por ter topado, doutora. A senhora quer deixar alguma consideração final? Então, uma coisa que eu gostaria de destacar sobre o AVC isquêmico é que existe tratamento, mas exige também que o paciente chegue logo na emergência. Então, que fique bem registrado que procurar o atendimento médico é fundamental, pode fazer a diferença entre a pessoa ficar com uma sequela grave, né, com uma diminuição da sua qualidade de vida, né? Pessoa que não consegue mexer o braço, a perna, não consegue falar, né? Então é uma pessoa que tem dificuldade de trabalho, né, de ganho mesmo. Então é importante que a gente procure imediatamente sanar, né, diminuir as sequelas com esse atendimento de saúde. E a nossa recomendação final é realmente para que a gente possa ter uma vida mais saudável, fazer uma atividade física regularmente, avaliar com o médico como estão as nossas taxas, porque, na verdade, esses hábitos de vida são essenciais para prevenir doenças, como a gente já falou, o infarto e agora o AVC. Então, o nosso recado aqui para que vocês se cuidem e que mantenham bons hábitos de vida. Esse foi o nosso episódio, eu espero que vocês tenham gostado, e aqui fica meu forte abraço. E fiquem de olho porque vem aí os próximos episódios. Obrigada!